Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Pod-se, o podcast do Senac Espírito Santo. Eu sou a Thais Souza, analista de inovação em projetos, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o movimento, que aconteceu no mês de março, no mês das mulheres. A gente fez um talk delas lá no Senac, Hotel Senac Ilha do Boi, para marcar esse mês importante. E foi um sucesso, né? Esse evento trouxe questões importantes sobre o protagonismo feminino no mercado de trabalho e como a inovação e as ações do ISD podem ser aliadas nesse processo, né? E essa última edição, ela teve números expressivos. Eu vou trazer um pouco dos números do relatório de encerramento, As 165 vagas para o evento presencial foram esgotadas em menos de 24 horas. A gente teve também mais de 300 visualizações no YouTube. E os posts do Instagram alcançaram mais de 200 mil contas, A gente teve um alto engajamento. Estes números, demonstram que esse evento ele já está consolidado, como um produto do Senac Espírito Santo. E como tudo que é bom sempre deixa um gostinho de quero mais, Hoje estão aqui para esse bate-papo a diretora de Educação Profissional, Diane Dutra, a assessora de Planejamento Estratégico, Projetos e Inovação, Zenaide Margon, e a coordenadora de Diretrizes e Programas Educacionais, Stephanie Pires. Tudo bom, meninas? Sejam muito bem-vindas. Tudo jóia. Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês, A gente está falando sobre o talk delas, fazendo esse balanço de como foi esse movimento, das 4 edições. E a gente fala muito sobre equidade de gênero, Como que tem sido um tema debatido, inclusive dentro das empresas. Até porque é um direito nosso, ter as mesmas oportunidades. E eu queria saber um pouquinho de você, Zenaide, contando para a gente como que o Senac percebeu a necessidade de iniciar esse movimento, e implementar ações que se preocupem de fato com o público feminino. Conta para a gente, Zenaide. É um prazer estar aqui, Quero agradecer também a receptividade dessa equipe do Fonte, E eu acho que essas conexões, Thais, porque tudo que a gente faz perpassa a conexão. E eu acho importante a gente dar uma contextualizada no Senac enquanto instituição de ensino nacional que é. O Espírito Santo é um dos regionais que trabalha a educação e a gente tem diretrizes nacionais que nos posicionam nesse formato. Então, para responder a sua pergunta de forma mais direta, eu gosto muito de trazer à tona, e depois a Diane e a Stephanie vão falar da visão educacional isso, qual é o nosso posicionamento estratégico, a nossa filosofia institucional, nosso orientador. Nós começamos esse ano, em 2024, uma nova era do planejamento estratégico, da estratégia nacional, que foi toda revisitada e vem a inovação muito forte nesse contexto, assim como a inclusão, a inserção produtiva. Então, assim, eu vou destacar a nossa missão, que é educar para o trabalho de forma inovadora e inclusiva, em atividades de comércio de bens, serviço e turismo, que a gente fala é os nossos setores assistidos, nossos segmentos. E relacionamento com o setor produtivo também está nesse contexto. E depois a Diane e a Stephanie vão trazer esse contexto, mas eu também vou falar da nossa visão para já dar essa conotação. Se a gente tem como missão educar para o trabalho de forma inovadora e inclusiva, na nossa visão de longo prazo a gente tem a transformação de vidas desses setores. Então, assim, a gente junta a educação profissional, a inclusão e a inovação com a transformação de vidas, é o nosso propósito de atuação, enquanto uma entidade educacional. E como que entra o talk delas nesse contexto? A Stephanie vai contar, a Stephanie foi idealizadora desse produto, junto com você, então ela vai trazer isso. Eu vou dar só um spoiler, Stephanie, me permite. Produto nosso. Quando a gente fala de a gente educar de forma inovadora e inclusiva, quando a gente fala de inclusão, a gente pensa muito nessa questão feminina, A Diane vai trazer os programas depois para a gente. Por quê? Eu e Diane hoje representamos uma liderança institucional no Senac, que é predominantemente masculina, assim como em todas as organizações, a gente sabe disso. E a gente está aqui, e no talk delas, remetendo a esse talk que teve, o último talk que a gente teve a representatividade do nosso setor produtivo, que eu falei lá no início. Então, a gente trouxe empresárias, executivas de grandes grupos para discutirem com a gente um tema, e também organizações representativas de gênero, de raça, de tudo, para discutir com a gente. Por quê? E uma coisa que a gente debateu lá é que quando a gente fala de participação feminina, a gente não devia nem usar a expressão participação,
porque nós já somos, a gente já é participa, parte, né? Então, a gente já participa. Então, se falar de participação, você fraciona né, o que você já faz. Então, assim, quando o Senac se posiciona na sua inovação, na sua estratégia, para trazer temas como esse, né? Nós já tivemos discussões sobre participação da mulher no mercado de TI, participação de mulher no mercado de trabalho de forma global, em conselho de administração, e são números baixos, todos eles são números baixos, abaixo de 40%, de 30%. Quando a gente traz essa discussão para a estratégia do negócio e desdobra ela em forma de educação, né, de oferta de produto, a gente está atendendo aquele propósito que eu falei com vocês de transformar vidas por meio da educação. Essa é a nossa proposta. Então, assim, a inclusão, né, a inclusão social e a inserção produtiva, elas andam juntos nesse contexto. E aí, meninas, né, hoje os nossos alunos acho que são predominantemente, né, femininos, a gente tem uma representatividade grande, mas, assim, a gente precisa aumentar a representatividade das meninas, das jovens, das mulheres, naqueles setores que a gente entende que existe esse nicho, né? E mais à frente a gente vai falar um pouquinho desses dados, né? Mas é só para fazer uma introdução de como que isso nasceu. Nasceu porque está no cerne do que é o Senac, não só aqui no Espírito Santo, mas o Senac Brasil. Todos têm a inovação como uma das diretrizes estratégicas, a inclusão também dos vários públicos, não só o feminino, ou todos os outros que compõem, né? Tudo que a gente fala de público que a gente quer atender. E é nesse contexto que a gente está fazendo a nossa atuação estratégica, sempre alinhado com a área educacional na oferta de produtos transformadores, inovadores e inclusivos. É isso aí, Zenaide. Sobre esses programas educacionais afirmativos do Senac, queria que a Janimer trouxesse um pouquinho para a gente como funciona essa parte de criação desse tipo de produto, de programa, como é que isso acontece? Bom, esses programas, eles nascem primeiro, através do nosso planejamento estratégico, né? O Departamento Nacional do Senac, já para esse quadriênio que começou em 2024, então 2024 a 2027, ele já propõe ali, através das diretrizes também educacionais, 12 públicos prioritários. Então, nós, enquanto formação profissional, entidade que precisa trabalhar de forma qualificada e inclusiva, nós temos esse público prioritário para atender. Então, é o primeiro momento para quando a gente começa a pensar em programas inclusivos. O segundo momento é a escuta de mercado. Então, a gente olha para o nosso mercado, a gente se aproxima de algumas entidades formadoras, de alguns empresários do mercado, a gente busca muito, através da FEComércio, a gente consegue fazer essa escuta e encontrar as lacunas e pensar em programas inclusivos. E aí, para esse ano, nós instituímos um programa dentro do Senac, que ele é chamado Ser Senac. Dentro dele, nós já estamos trabalhando com 6 pautas, né, de ações afirmativas. E aí, dentre elas, a gente pode citar mulheres, pessoas em situações de rua, extrema vulnerabilidade social, as pessoas em situação de cárcere, pretos, pardos, a juventude. A gente tem trabalhado muito a inserção produtiva, como o Zenaide falou. Então, assim, essa escuta, ela é muito importante e ela é o que norteia a criação dos programas sociais. Importante isso, né? Stephanie, no campo da inovação, quais são esses desafios, né, que existem no processo de envolver essas práticas sustentáveis, também do ESG, puxando um pouco do gancho aí do nosso último tema, né, do Talk, nos programas e projetos envolvidos pelo Senac? Thaís, eu diria que é um desafio e uma grande responsabilidade do Senac, né? Eu acho que já foi colocado aqui, nós representamos uma instituição nacional que tem diretrizes, que o Senac aqui no Espírito Santo, no Norte, no Sul, no Nordeste, está trabalhando essas mesmas diretrizes no seu planejamento estratégico. Então, eu acho que os desafios são imensos, né? A gente está falando de mudança de cultura, de conscientização, mas a gente está falando também de um campo de grandes oportunidades, principalmente, né? A gente trabalha com formação profissional,
né, preparar pessoas para o mundo do trabalho, e aí a gente tem uma oportunidade de formar pessoas conscientes de que a gente precisa aplicar as práticas de ESG em todos os níveis, né? Zenaide colocou aqui, né, a gente precisa fazemos eventos para falar de participação de mulher, né? Então a gente espera que o Senac, cumprindo aí a sua missão, isso seja orgânico, né, que os profissionais que estão vindo aí, os profissionais que o Senac está formando, né, esses grupos prioritários principalmente, né, que são os grupos aí que estão totalmente incluídos dentro da pauta do ESG, sejam públicos que falem de outros assuntos, outros desafios, né, que a gente não precisa mais de falar sobre a importância da inclusão da mulher, que seja algo orgânico mesmo, né, mas eu entendo assim que para hoje, né, o desafio é trabalhar a conscientização, mudança de cultura, trazer isso nas nossas salas de aulas, nos nossos projetos integradores. O Senac trabalha já a inovação, né, através de uma metodologia própria que a gente tem, e trazer isso como uma pauta constante aí em todos os cursos, todos os segmentos que a gente atua. Importante. E falando sobre esses dados, segundo a Controladoria do Senac, né, 36% das mulheres matriculadas em cursos aqui da nossa instituição estão no turno da noite, né? Isso mostra, né, essa realidade que a mulher vive, né? Ela traz consigo e precisa conciliar trabalho, família, estudos, né? Uma jornada aí mais do que tripla. E aí, nessa construção de estratégias e projetos, esse fator socioeconômico, ele tem que ser levado em consideração, né? E como fazer para que as mulheres vejam nos cursos essa oportunidade, né, de mudança de vida e não apenas mais uma carga para elas? Nós temos um desafio, né? Porque o Senac hoje, ele tem na sua maioria, né, de clientela, de alunos, mulheres. Nós atraímos, até pelo perfil de formação, nós formamos para o mercado de bens, serviços e turismo. Então, quando a gente fala de serviços, há uma conotação de que a mulher serve mais, né? E aí, com isso, o nosso público ele é majoritariamente feminino. Em todos os cursos, né, do Senac, em todos os segmentos que o Senac atua, a maioria das pessoas que nos procuram são mulheres. E é um grande desafio fazer com que essas mulheres, né, primeiro, com que elas permaneçam na formação, porque elas dividem as tarefas do trabalho, da formação, também com as responsabilidades familiares. Então, a gente já pensa também, né, nos programas que nós ofertamos, a gente já pensa também em como promover ações que permitam que essa mãe, que busca uma formação profissional, esteja em sala de aula, enquanto o filho dela, né, também participa de alguma outra ação em paralelo para que ela consiga se profissionalizar. Então, a gente tem o tempo todo que planejar ações que promovam a permanência da mulher na formação profissional. O ingresso e a permanência, né? Só complementando a fala da Diane, o nosso desafio. Né? E na fineza do detalhe, né, Diane, pensar a carga horária, se é para um público mais jovem ou para uma mulher que está ingressa no mercado de trabalho. O turno, né, Estefan? O turno, tudo isso faz a diferença. Às vezes ela vai precisar de trabalhar o dia todo, então a gente não pode promover essa formação durante o dia, a gente precisa promover à noite. Ou ele é jovem, mora num território que tem uma situação de violência, né, um pouco mais acirrada, então a gente precisa de pensar essas questões de horários, né? Então é pensar mesmo um produto que atenda esse público, não é só ofertar. Criamos o curso, não deu ninguém. Por que não deu ninguém? Né? E é esse cuidado que a gente tem ao pensar o lançamento desses produtos, desses projetos educacionais. Entender na realidade, né? A fundo mesmo, de fato, o que se passa na vida de cada uma ali com os seus recortes, né? Isso aí, Thaís. E também a gente tem que, também dentro desse público que foi tratado aí, que a Diane me falou, né, de forma muito clara, a gente tem que pensar na jovem, né? Hoje nós temos os nossos aprendizes, né, que são pessoas, são menores de 18 anos, né, que por meio do nosso programa de gratuidade, né, que é um compromisso social que a gente tem, e temos as jovens também, né, em outros programas, né, sem ser os aprendizes. E assim, e a gente tem hoje um desafio muito grande de tentar evitar a evasão dessa aluna. Por quê?
Se é uma jovem que ela está sendo incluída assim, na educação para uma inserção produtiva, que a inserção produtiva, lê-se, é um emprego, né, empregabilidade, para ela ter uma renda, se no meio do caminho, às vezes, ela surgir algum trabalho que não seja, nem dentro da formação dela, mas alguma forma dela garantir uma renda para a família, às vezes ela deixa, né, de estudar. A gente já teve situações assim, né? Ou, né, por uma série de outros fatores. Então, a retenção, ela vai nesse público, né, que é o público que se divide entre casa, família, escola e a sua produtividade, e com o público jovem, né, Jânime? Eu acho que a Jânime tem até, e a Steph tem mais propriedade até, para poder falar dessa questão da jovem, né, da adolescente que entra para fazer um curso com a gente, tentando e alinhando esse curso com a sua formação regular, né, de ensino. É muito desafiador, né, Jânime? É muito desafiador. Sobre essa parte, né, da educação, da liderança, né, dessa mulher aí no mercado de trabalho e levando em consideração todos esses aspectos, Stephanie, como é que você enxerga a importância da inovação inserida na educação para fortalecer, de fato, a presença dessa mulher, dessa presença da liderança feminina nesse contexto? Olha, eu acho que a inovação é essencial para a gente promover práticas educativas relevantes mesmo para esse aluno, né? Novamente, a gente está formando para o mercado de trabalho que não é o mesmo de anos atrás, né? E aí, a gente pensar a mulher nesse contexto, eu sou fã de projetos que potencializam mulheres, né? Isso traz uma gama de oportunidades para a gente, né? Que nós estamos inseridas aí nesse contexto, somos mulheres, eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Mas tem muito para a gente evoluir. E estando numa instituição que está sendo promotora desse tipo de ação, eu acho que a gente tem um longo trabalho aí para a gente trabalhar e trazer mais mulheres para esse bolo, mais mulheres para essa mesa e promover outros talks falando de mulheres que estão aí no comando, meninas, Zenaide falou aí de adolescentes, né, Zenaide? Sim. Criar aí um programa de impulsionamento dessas jovens que a gente tem. O público está aqui com a gente, né? A gente trabalhar oportunidades por meio aí de práticas inovadoras na educação. Então, acho que é um terreno de grandes oportunidades, muito trabalho. Que bom que a gente está com uma equipe engajada, né? Uma equipe de mulheres e toda uma equipe institucional, né? O SENAC está passando por esse momento, né? Porque eu acho que a gente tem muito o que fazer para trabalhar aí com a inovação e o impulsionamento de mulheres aí no mundo do trabalho. Sobre essa participação, né, de destaque, de liderança feminina, Zenaide, quais são as estratégias que a gente pode adotar para mudar esse cenário? Então, a gente, assim, hoje a Stephanie falou uma questão interessante de grupos, né? Tem hoje o Grupo Mulheres na Inovação, né? Que a gente, né, até lá acompanha, lá são grandes, aproveito até fazer um agradecimento aqui para elas, são grandes apoiadoras do talk delas, elas começaram junto com a gente, Mulheres na Inovação. E assim, aí já tem um grupo Mulheres no ISG, no IES, tem grupos Mulheres na TI, nós formamos grupos a gente se provar enquanto liderança, enquanto competência. A gente precisa de grupos, é a participação que eu falei antes. Trabalho em rede, né, o Zenaide? trabalho em rede. Então, assim, o grupo não deveria ser mulheres na inovação, deveria ser capixabas na inovação, por exemplo. Estou falando assim, quando você fala de estratégia, Thaís, foi divulgado ontem pelo governo, né, até por conta da lei de equiparação salarial que está para sair, um estudo feito com mais de 20 mil empresas, né, as mulheres ganham 25% a menos que os homens. 25% a menos, esse é o dado. E se você fizer esse recorte por mulheres pretas, elas ainda ganham menos que as mulheres brancas, né? E isso precisa mudar. Então, qual é a estratégia? A estratégia são políticas públicas, né? Aí entra o governo, a sociedade, que é o que, né? E as instituições de educação. Então, é uma questão que ela tem que ser comum, né? E vale falar de estratégia, eu gosto de trazer também sempre assim, como que a gente pensa SENAC, né? Como que o SENAC tem hoje na sua cadeia de valor? O que é a sua cadeia de valor? É tudo aquilo, todos os processos que perpassam os seus orientadores, sua missão, visão e valores. E o nosso público, assim, que a gente tem definido na nossa cadeia de valor, é empresários, alunos e sociedade. Então, qual é a estratégia? É reunir esse público em prol de um trabalho que traga não essa participação, mas sim o reconhecimento dela enquanto liderança, porque a gente já participa, a gente tem que ser reconhecida por isso. Né? Então, qual é a estratégia? É a união de diferentes atores sociais e diferentes, né, segmentos para poder fazer com que isso de fato aconteça.
No último talk que teve, como nós tínhamos a participação da Federação das Indústrias, né, na pessoa da presidente da Federação das Indústrias, Cris Samorini, e a CEO lá do Grupo Águia Branca, são pessoas que compõem conselho de administração de grandes empresas. Vou trazer um número para vocês que a gente levou lá nessa discussão. Até em 2016, a participação de mulheres em conselho de administração ela era abaixo de 35%. Abaixo de 35%. E agora, em 2023, esse número subiu para 67%. Aí, se você fizer um recorte assim, né? Mas, poxa, que bom que a gente está participando mais, né? Só que lá atrás era uma. E agora, em 2023, eram 3 mulheres. São 3. Então, assim, a gente ainda continua com participações muito baixas. A gente observa muito em eventos que a gente vai, assim, né? Eu sempre conto, assim, o público, né? Dependendo do tema, né? Inovação, eu estive recentemente, eu e Jânio participamos do evento recentemente. Eram 52 pessoas, éramos 8 mulheres, o tema era inovação. Então, até quando a gente, né, a estratégia é união de atores para a gente ser reconhecidos e não apenas participantes, né? E eu gostaria até de que a Jânio Maria e a Stephanie trouxessem essa experiência, né, sim, mas eu acho que a estratégia é união de forças em prol de um objetivo comum, né, que é essa equidade que a gente está falando. Zenaide, e assim, pensando nisso, daí a importância da gente, enquanto instituição formadora, trabalhar com ações formativas, né? Porque é onde nós vamos impactar os números, né? O SENAC, nós identificamos, através de análise de dados e também de escuta de mercado, nós identificamos, né, dentro do SENAC, o nosso público é majoritariamente feminino, mas nós buscamos, dentro desse público, onde estava a minoria. Identificamos que a minoria, dentro do SENAC, estava nos cursos de tecnologia da informação. Sim. E aí nós fomos fazer a escuta de mercado, né, em parceria com a Action, que é a Associação Capixaba de Tecnologia da Informação. Nós nos deparamos com os dados, né, e com a realidade de que o mercado realmente está ainda, né, carente de mulheres atuando na tecnologia da informação. E aí, por isso, nós pensamos num programa, uma ação afirmativa, que é o Jovem Programadora. Esse programa, ele visa a formar meninas, né, para o mercado da tecnologia da informação. Buscamos parceria com as empresas, porque quando a gente pensa em formação, nós temos que pensar também na inserção produtiva dessas meninas. Perfeito. Então, fizemos parceria para que as jovens participantes do curso de Tecnologia da Informação tivessem a oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho. Em 2023, nós tivemos a oportunidade de oferecer 257 vagas, e agora, para 2024, nós já estamos com a previsão de 14 turmas, 211 vagas. E em parceria com as empresas, para a gente trabalhar em inserção produtiva. Porque se a gente não tiver esse olhar voltado para essas ações afirmativas, de nada vale o nosso esforço em trabalhar com a formação profissional se a gente não gerar esse impacto. Hoje nós temos o programa SENAC de gratuidade e a gente precisa fazer com que a formação chegue no público que mais precisa. Então, a gente olha sempre o que mais precisa e o que mais precisa também de inserção em algumas áreas. Por isso que a gente busca, né? Nós temos hoje essas 6 ações que estão dentro do programa Ser SENAC, e é por isso que a gente busca trabalhar com esses públicos prioritários que já foram identificados. Não quer dizer que nós vamos trabalhar apenas com os 6, o ano está apenas começando, né? Muitas coisas estão por vir e nós pretendemos ampliar e chegar na totalidade dos públicos prioritários para fazer o nosso recurso realmente valer a pena. Muito bacana, Diane. Sobre o Jovem Programadora, né, lá no talk delas a gente trouxe, né, um depoimento da Samires, né, um depoimento muito importante. Você contou aí pra gente como que esse programa surgiu, mas, né, do ponto de vista, olha, a gente tinha um número baixo de participação das mulheres num curso de programação.
Mas como se pensar assim, qual é a estratégia para poder fazer com que as meninas, né, as jovens programadoras, se interessem de fato aí por essa área, né? Como que é esse trabalho também, não só de enxergar ali, olha, tem um número baixo aqui, mas como fazer com que a gente tenha adesão de fato aí no jovem programador? A gente precisa de um esforço para isso, porque as meninas, elas não se veem nesse mercado, elas não se veem nesse universo da programação. Então, a gente faz, né, primeiro, a gente, através de parcerias, a gente tenta chegar nesse público, né? Depois que a gente encontra o público, nós fazemos uma reunião de alinhamento de propósitos, porque é aí que ela se depara com o programa, né? O que é que ela vai aprender, quais são os desafios, e os desafios que são encontrados, nós tentamos mitigar. Um deles é a formação básica, né? A gente sabe que para trabalhar com programação, nós temos os conhecimentos básicos que são necessários, pré-requisitos, para que ela consiga permanecer no curso. Então, a gente trabalha, né, dentro do curso, inicialmente, no planejamento, nós disponibilizamos aulas que trabalham essa formação básica para que ela se sinta segura em permanecer e evoluir na profissão. Além disso, a gente tem toda aquela questão de pensar em benefícios para a permanência também, de transporte, uma alimentação, né? Nós sabemos que hoje é um desafio, né? Nem todas as pessoas estão providas de recursos até para se locomoverem para o Senac todos os dias. Então, o Senac pensa também nesses detalhes. É importante pensar, né? Porque o Senac, ele traz um leque de oportunidades que às vezes não estava nem no radar, né? Muitas das vezes não está no radar dessas jovens, né? No caso do jovem programadora, e trazer também essa realidade, essa empatia de entender a realidade que ela está inserida e aí, de fato, levar essa participação. Você trouxe aí, eu vou perguntar se você pode dar um spoiler para a gente, se já tem algum programa já em mente. Você disse que já tem 6, né? A gente já tem 6, mas tem aí uma programação para poder vir outros programas para a gente, outras iniciativas para esse ano? Temos sim, né? Nós vamos lançar agora, no mês de abril, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, o programa Emprega Juve. Esse programa, ele visa a promover a empregabilidade, primeiro, a qualificação profissional de jovens. Fizemos, uma parceria que nasceu, né, através de um trabalho que nós já estamos realizando desde 2023 com os CRJs, né, do Espírito Santo. Hoje, os CRJs, eles estão em 10 municípios, mas eles têm 14 equipamentos. E o Senac... O CRJ é o Centro de Referência da Juventude. Sim. E o Senac, ele já realiza, né, formações profissionais dentro desses equipamentos. Só que nós pensamos que esse desafio, ele precisa ser ampliado, porque nós enxergamos aí uma necessidade do mercado de mão de obra qualificada, jovens querendo se qualificar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, através da FEComércio, né, uma ação do Governo do Estado, a FEComércio e o SESC, nós estamos unindo forças para qualificar esse ano. Nossa meta, qualificar 1.300 jovens e empregar 1.000 jovens. É um desafio, né, mas nós estamos junto com a comunidade, junto com os empresários, governo do estado, movidos em ações que irão promover essas qualificações e essa empregabilidade. As empresas que participarão conosco enquanto parceiras, que abrirão a oportunidade, né, de que esses jovens participem dos seus processos seletivos, sejam empregados. No final, elas receberão um selo social, né, de empresas empregadoras de fato, né? Exatamente, esse é o objetivo, né? E nós estamos muito confiantes de que esse programa será um sucesso para 2024. Ele vai durar 2 anos, né? Nós já pensamos o programa, nossa meta aí é de fazer toda essa entrega em 2 anos.
Mas Diane, é muito interessante e assim, fazendo a ponte lá com o jovem programador, a gente falou aqui do início, né, a gente fala de representatividade, né? Uma menina, às vezes, ela sente mais vontade dando um dado. Hoje, 19% do mercado de TI, apenas 19% é formado por mulheres. Então, assim, os homens são mais de 80% desse mercado. Né? Então, assim, quando você coloca um grupo de meninas jovens que, às vezes, não tinham uma perspectiva de carreira, de emprego, para entender como que esse movimento que é um mercado que está em alta, todos sabemos, né? Assim, né? E esse advento, e a gente faz essa promoção dessa inserção produtiva desse tipo de grupo, né? Dessa política afirmativa que já está atendendo aquela estratégia que a Thaís perguntou lá atrás, né? E você já falou aí também das parcerias, né? Então, eu acho que a direção do SENAC é essa mesmo. Unir forças, né, Zenaide? Unir forças com o setor produtivo, com o mercado de trabalho. Uhum. Os jovens estavam sem perspectiva, né, Diane? Mas acho que a proposta é essa, né? Levar isso daí, principalmente esse público, a gente está falando aqui das meninas, principalmente esse público, né? E mostrar que elas podem alcançar isso, que elas podem chegar lá. Importante, né? Zenaide, essa sua última fala, né? Quando a Diane me foi falar das estratégias, não basta divulgar um produto. Né? A gente tem um estigma tão forte em cima das mulheres. Sim. Que tecnologia não é para mulher, por isso que eu nem me meto. Né? Um mercado aí que está precisando de profissional, né? Um mercado em ascensão, e aí jovens, né? Que está totalmente munido aí de tecnologia, as meninas não se vê nesse meio, nesse ambiente profissional. Né? E aí o SENAC, né, com as suas estratégias de chamar essa menina, fazer um momento com elas e mostrar que sim, lugar de mulher na tecnologia também, se você quiser. É muito importante isso, a gente fortalece, né, a autoestima, acho que a gente precisa trabalhar isso também nessas meninas, fortalecer a autoestima para a gente conseguir potencializá-las também, né? Eu acho que isso é muito importante. Para além da formação, né, esse trabalho em rede, né, de também dar a formação, mas também buscar os parceiros para ter essa inserção de fato, e aí de fato mesmo, com ela empregada ou empreendendo, né, sim, ela está ali com a sua autoestima ali garantida, né, tendo ali o seu propósito ali, sim, de vida trabalhar validado. Soft skills, isso. Né? Trabalhar isso é muito importante. Sobre se enxergar, né, se enxergar naquele mercado, se enxergar no futuro que está vendo aí, se enxergar como uma parte integrante desse processo, né? Exatamente, mais essa possibilidade, né? E sobre esse trabalho em rede, né, a gente está chegando aí para o nosso último bloco, esse bate-papo nosso sobre o Talk delas, né? Como que foi esse balanço? A gente chegou na nossa 4ª edição esse ano, né? Realizamos 3 edições no ano passado, chegamos aqui na nossa 4ª edição em março, com outras por vir, né? E aí a gente está falando de rede, né? A gente tem a FEComércio, teve o Fonte Hub como parceiro, Mulheres na Inovação, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a importância desse movimento, Stephanie, e contar para a gente como que surgiu essa ideia do Talk, como que foi esse movimento da inovação para poder conscientizar e fomentar a equidade de gênero. Legal, Thaís. Quando a gente começou esse movimento da inovação lá do SENAC, e aí, quando a gente começou lá com o projeto do Hub de Inovação, lá do escritório de projetos, a gente começou a trabalhar com muitos eventos, participar de muitos eventos de inovação, né, de ler muito, de estudar, né, buscar referência. E aí a gente sempre via que a diversidade e a inovação andam juntos. Só que a gente, em eventos, só encontravam homens, né, principalmente falando, palestrando, né? E aí a gente estava desenvolvendo esse projeto lá no SENAC. Eu lembro que a gente conversou a respeito, né? Gente, cadê? Não tem mulheres na inovação, gente? Cadê a mulherada? Né? E aí a gente se colocou esse desafio de promover um evento que foi só para mulheres, né? A princípio, não, a gente quer promover muito ousadas, né? Uhum. Só para mulheres, um evento fechado só para mulheres, vamos ver se dá público. Foi aí que a gente conheceu, né? O Grupo Mulheres da Inovação, que veio junto com a gente na primeira edição, impulsionou. Tivemos que fechar as inscrições, você lembra, né, Thaís? Fechamos as inscrições, foi um sucesso. Uma grata surpresa ver aquele formulário preenchido, né? Exatamente. E aí, no dia, as pessoas compareceram, que sempre fica aquela coisa, gente, será que as pessoas vão mesmo? E as pessoas foram, e a gente percebeu que sim, existem mulheres. O que a gente precisa fazer é promover iniciativas para que as mulheres participem, né? Para esse ano e para os outros, né? Só o primeiro a gente deixou apenas para mulher,
Nos outros foram eventos abertos para todo mundo, né? E porque eu acho que é isso, não dá para a gente ficar pensando melhorias aí para as mulheres no mercado somente com mulheres. A gente tem que trazer homens para a mesa, a gente precisa trazer empresários para a mesa, a gente precisa trazer instituições para a mesa, né, para a gente conseguir pensar práticas que sejam promotoras aí das mulheres. É importante também, Stephanie, eu acho interessante assim, quando vocês tiveram, né, essa iniciativa, nasceu num mês que é dedicado à mulher, né? Apesar de que a gente diz que é o mês, que o ano inteiro, a gente sempre fala isso, né? Que o primeiro foi no Dia da Mulher. E eu lembro até na época que a gente falava assim, nossa, mas se discute tanto outras coisas do Dia da Mulher, e a gente trouxe uma discussão, assim, eu acho muito importante essa fala sua, de que, de fato, a gente às vezes vê painel assim formado por homens, Sim. A mulher às vezes é a mestre de cerimônia, ou às vezes é mediadora, mas ela recepcionista. É a recepcionista. E quando a gente traz a voz da mulher no mercado de trabalho, a gente mostra a potência que a gente tem, né? Porque todos os talks a gente teve uma representatividade de liderança muito forte aqui, de vários segmentos, né? De startups, de grandes empresas, de redes, né? E de todos esses movimentos, e como que é importante, e como que consolidou isso, né? Então, a gente está aqui encerrando o mês de março, né? Aqui, né? Isso. Né? A gente fez mais um tal, que a proposta é que continue. Não vou dar spoiler, não vou deixar a Stephanie e a Thaís falar, que acho que vem a quinta edição aí, Diane? Vem a quinta. Vem aí. Deixando um gostinho de quero mais, Pois né? Mas é importante trazer todo mundo para o jogo, né? Eu sempre falo, o talk é delas, mas eles também são bem-vindos. A gente, sozinho, a gente não faz nada. São inclusive. Exatamente. Ótima palavra. São convocados. Acho que a gente não quer distanciar quando a gente coloca o talk delas, né? Mas que todos se sintam ali convidados ou convocados, né, Stephanie? Exatamente. Né? No poder ali, quem está na posição de poder, onde possa também trazer junto essa pauta, né, é essencial, né? Não dá para a gente ficar só falando entre nós, sendo que se isso ficar só aqui, né? A gente precisa extrapolar. E essa a proposta do talk delas, né? A gente está na 4ª edição, indo para a 5ª, né? Nesse spoiler aí do Vem Aí o Próximo. Já tem um grande evento, né? Puxando esse gancho de anime. A gente já tem um grande evento vindo aí, a SX, né? E tem algum planejamento, algo no ar aí para a gente poder nós já estamos trazer planejando, né, meninas? A próxima edição do talk delas no evento é SX. Fiquei sabendo alguma coisa sobre alunas. Exatamente. Estamos pensando aí, nós temos alunas brilhantes dentro do Senac, incríveis, que têm, assim, um protagonismo mesmo já no mercado. Enquanto estudantes, elas já exercem um protagonismo e têm muita influência, né, nas áreas escolhidas, e nós precisamos dar voz para essas estudantes, para essas meninas que buscam o Senac. E por isso que nós pensamos de, na próxima edição, dentro de um evento de inovação, oportunizar, né, e fazer essa edição do talk delas com as nossas estudantes, com as nossas... Até lá talvez já serão egressas, mas elas poderão compartilhar suas experiências de formação e de inserção no mercado de trabalho. Mais um desafio, né? Para o segundo semestre, é o início do segundo semestre, junho, isso aí. Bom, a gente está chegando no final, espero que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto eu, né? Foi ótimo a gente conversar, ter essa troca, né? E eu queria perguntar se vocês querem deixar aí alguma mensagem final para o nosso público. Stephanie? Olha, vou agradecer, né, por esse momento, esse bate-papo, de estar aqui, e a gente convida todo mundo para vir com a gente mesmo nesse movimento, né? A Zenade falou muito de fortalecimento, aí, Diane me falou de promover a participação das alunas. Eu acredito muito em trabalho em rede. O Senac está aí como promotor, financiador aí dessas ações de ESG. E aí a gente convida vocês para vir nos apoiar, participar, divulgar, postar nas redes, divulgar os nossos cursos, né? Porque eu acho que é assim que a gente constrói um futuro melhor aí para as próximas gerações. Eu quero aproveitar também a oportunidade, agradecer, né? A Stephanie falou aqui das oportunidades que o Senac oferece, e nós temos muitas oportunidades para você que tem interesse de fazer parte de uma das formações profissionais do Senac. Acesse o nosso site, Senac ES.
Acessa também as redes sociais do Senac Espírito Santo, nosso Instagram. A gente sempre apresenta várias possibilidades, muitas oportunidades. E venha conosco, venha se profissionalizar através do Senac. Ai, que bacana, né? Eu quero deixar um recado aqui, que a gente falou de muita coisa, né? Mas eu queria deixar o seguinte recado. O movimento do Senac só está começando, gente. Tem muito mais coisa vindo aí, né, Diane, Stephanie, Thaís. A gente está breve, né, nós vamos estar inaugurando o nosso espaço de inovação lá no Senac. Breve a gente está lançando o nosso programa de inovação, que ele vai ter uma capilaridade estadual. Vamos ter muitas conexões, a conexão com o pedagógico, que aqui é representado pela Stephanie e pela Diane, com os nossos alunos, com os nossos cursos, com os segmentos, com o mercado, com o ecossistema. Eu quero agradecer o Fonte Hub, a Rede Gazeta, por estar nos recebendo aqui. Essa conexão pode ter certeza que ela vai gerar bons frutos. A gente espera recebê-los lá, assim que a gente tiver esse espaço também para fazer essa troca, né? A gente conversar enquanto ecossistema. Então, que a minha fala, Thaís, é de agradecimento e de dizer que a gente vai deixar eu estou com gosto de quero mais, assim, e que a gente vai trazer mais conteúdo e que a gente está desenvolvendo esse processo Senac, que ele está só começando esse movimento. A gente já fez muita coisa, mas a gente, né, Diane, Mary Stephanie, vamos avançar mais e a gente vai estar trazendo bastante novidade aí. Muito obrigada. É isso aí, foi um bate-papo muito bacana, foi muito leve, né, como tem que ser. Convido cada um de vocês a continuar refletindo sobre esses temas que a gente trouxe. Vem muita coisa, a gente já fez muita coisa, mas também vem muita coisa boa por aí. Quem sabe outros podcasts, a gente traga as alunas, né, traga os segmentos atendidos. Então fica esse gostinho de quero mais para os próximos. Muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, gente.